Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao Conectando Varejo e você. Mais uma vez, mais um episódio super bacana para vocês, falando do nosso varejo, né, que é super importante, né, onde nós vamos falar muito sobre liderança, sobre tendências, também vamos falar do varejo nacional e do internacional. Então, esteja muito ligado no Conectando Varejo. Ele é feito para você. Eu sou o Wagner Donegatti, um profissional com mais de 35 anos de varejo, né? Nesses 35 anos de varejo, eu tive um momento como empreendedor, e também como executivo. Como empreendedor, tive meu supermercado também e alguns outros negócios. Como executivo, trabalhei em grandes empresas como o Grupo Pão de Açúcar, como o Carrefour, como a Walmart, como o Dia, como o Pátria. Ultimamente eu estava na Coop, na maior cooperativa da América Latina. Trabalhei em todos praticamente formatos que vocês imaginam do varejo: supermercado, proximidade, clube de compras como Sam's Clubes, hipermercado. E hoje trabalhei também num modelo chamado de lojas autônomas, que é um dos nossos bate-papos do dia de hoje. Então é um prazer imenso estar com vocês aqui. É, e hoje eu quero falar para vocês que nós estamos com uma pessoa muito especial aqui. Muito especial mesmo. Ele é um empreendedor de muito sucesso, um amigo que está já na batalha do varejo há muito tempo. É uma pessoa que vai agregar demais para a gente. Ele trabalha, hoje ele tem, para vocês terem uma ideia, mais de 127 pontos comerciais. E é um formato diferente que nós vamos falar aqui hoje. É um formato que cresce, mas vai crescer muito mais ainda, que é o formato de loja autônoma, né? E hoje nós temos um convidado aqui, como eu falei para vocês, muito especial. É um empreendedor que vai servir de inspiração para todos vocês que querem começar os seus negócios ou que já têm o seu negócio e querem buscar cada dia mais alta performance. Nós vamos ter um convidado aqui que é o Felipe Batistella. É um exemplo de empreendedor. Felipe, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme ter você estar com a gente aqui. E sem dúvida nenhuma, você vai agregar muito para o nosso podcast. Felipe, se apresenta para a turma aqui. Muito obrigado pela sua presença, viu? Pô, Vagnão, obrigado você, obrigado pelo convite. Cara, depois dessa apresentação toda, dessa experiência toda aqui, eu fico até lisonjeado, né, em ter recebido esse convite. Realmente você é uma pessoa muito especial, principalmente para o varejo. Realmente, né, a gente hoje aí está com mais de 130 pontos, distribuídos aí em toda a Grande São Paulo, Centro, Zona Sul, Zona Norte, Santo André, Baixada. E realmente a gente está bem focado aí no mercado autônomo, né? Mercado de proximidade. Eu tenho também algumas lojas de rua. E é um prazer estar aqui. Com certeza a gente vai conversar bastante sobre Legal. diversos assuntos aí. Tenho certeza que vai agregar para bastante gente. Você sabe, Felipe, que eu respeito muito quem trabalha no varejo, né? Trabalhar no varejo não é fácil. E ser empreendedor do varejo ainda é mais difícil ainda. Então, parabéns. Acho que você, sem dúvida nenhuma, ao te convidar aqui é porque você vai inspirar muitas pessoas, tá, Felipe? Então, ver um profissional que nem você, um empreendedor que nem você, certamente as pessoas que estão assistindo que falam, poxa, eu queria ser o Felipe. Então, às vezes você não para nem para pensar nisso, né? Porque você gera É muitos verdade. empregos, você gera muitas oportunidades, sempre atento a tendências. Voltando a falar, eu sei quanto não é fácil ser um empreendedor. E eu tiro o chapéu para você, tá? Então, parabéns, muito obrigado. A gente vai ter um bate-papo muito legal aqui. Certamente, hoje a gente vai aprender muito com o Felipe. E esse modelo que ele opera é um modelo que, sem dúvida nenhuma, é uma tendência muito grande. Então, assim, e concorrentes dos varejistas maiores, que acaba não dando muito valor para esse modelo, mas assim, o cliente dá um valor danado. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, Felipe, seja muito bem-vindo. Hoje você está. Você poderia falar um pouquinho do Mercado Pronto, que é a marca que eu, inclusive, admiro. Eu acompanho sempre no Instagram. Se vocês também não deixem de acompanhar o Mercado Pronto no Instagram, que ele está sempre trazendo novidades para a gente. Eu sou um fã seu lá, estou sempre acompanhando através do Conectando Varejo. Fala um pouquinho do Mercado Pronto para a gente, como nasceu, como funciona. Legal, Wagner, vamos lá. Na verdade, eu nasci dentro de postos de combustível praticamente, né? E vendo ali a minha família operar, tive, né, uns 20 anos atrás, a ideia de realmente abrir uma loja de conveniência, né, próxima, dentro né, de alguns pontos que a gente tinha. E aí foi evoluindo, abri a primeira, abri a segunda, né, junto com a ajuda do meu irmão. Fomos para a terceira, a quarta. A hora que a gente estava, acho que lá para a 15ª unidade,
me surgiu, né? Eu tinha ido visitar um colega e dentro do condomínio dele tinha um mercado autônomo. E eu falei, poxa, cara, eu opero lojas, né, de proximidade. Querendo ou não, são, né, lojas que trazem a economia de tempo. Ok. Eu falei, poxa, por que não eu sair das ruas e ir para dentro dos condomínios? Aí entra toda aquela questão psicológica. Mas já tem gente já operando há muito tempo, eu vou entrar atrasado, né? Fica aquela questão de ego, será que eu entro, será que eu não entro? Mas falei, quer saber, eu vou arriscar, cara, né? Eu acho que na vida existem momentos que você realmente tem que dar o all-in, tem que ir pra cima e tem que arriscar, porque senão você chega numa fase e muitas vezes você começa a bater o teto dali, bater o teto. Então falei, cara, vou arriscar. E aí fui buscar conhecimento, liguei para algumas pessoas que operavam, liguei para alguns sistemas e através de algumas conexões, não entendia nada de condomínio, não conhecia nenhum síndico, né? E a partir de algumas conexões a gente teve a oportunidade de abrir o primeiro ponto de venda há 3 anos atrás. Muito rápido, em 3 anos, quase 130 lojas. Foi, cara. Foram 3 anos assim de loucura, se você for ver aí. Imagina o esforço para chegar nisso. 36 meses, né, pra gente alavancar aí 130 lojas, cara. Pontos de venda, né, que a gente chama, na verdade. E não foram fáceis, né? Não foram momentos fáceis. Ainda não é fácil, cara. E eu já me acostumei, cara. O varejo, ele é desafiador diariamente. Não tem um dia que você chegue no seu CD, que se você vai chegar na sua mesa e você não vai ter uma surpresa, né? Seja positiva, seja negativa. Eu acho que o que me fez realmente me apaixonar pelo varejo realmente foi esse dinamismo, foi essa característica que você tem que ser um empreendedor nato, cara. Você tem que saber solucionar problemas. E você sabe que o empreendedor de sucesso é aquele que arrisca, né? Aquele que pensa lá na frente, né? E essa competência você tem muito forte. Você olha só, você foi lá, viu uma oportunidade, onde você chega, o grande empreendedor é isso, onde você chega você fala, opa, onde eu tenho uma oportunidade, né? Então isso demonstra fortemente, Felipe, você vê 130 lojas em 3 anos é muita coisa. É muito, muito esforço, eu imagino o lado físico como foi isso, tá certo? De motivar os times, de fazer a coisa acontecer e certamente você que estava empurrando essa galera. Sim. Parabéns, 130. E o nome Mercado Pronto, que é um nome muito legal, como nasceu? Então, voltando um pouco, né? Quando a gente entrou, começou a fazer as buscas, buscar informação sobre esse mercado, né? Do mercado autônomo, cara, eu vi que tinha muito nome puxando pro americano, né? Para a língua inglesa. Então, diversos concorrentes aí usavam o nome Smart, Fast. Então, diversos nomes assim, bem americanizados. Eu falei, poxa, cara, eu quero ir no caminho contrário, né? Eu sempre achei que a língua portuguesa, ela tem, né, a sua personalidade. E eu não queria sair disso. Eu também acho que, até mesmo para me destacar um pouco, né, Muito legal. Acho que você foi muito feliz com isso, porque tem algumas que eu não consigo nem falar o nome. Exatamente. Então, por causa, eu acho que do Hornet Market, que é o famoso formato, como que é, o pessoal usa o nome realmente, colocaram muito nome, inclusive, americanos, por sinal. E aí acaba virando aquela sopa de letrinha, né? Muito legal. E ficou muito fácil. Tanto é que o nome da sua empresa, na minha cabeça, está sempre gravado. Que bacana, cara. E algumas outras empresas, né? A gente tem aí alguns que estão líder com mais de 2.000 lojas, com né? certeza. A gente sabe disso, mas não tem a mesma facilidade. A Market for One é uma delas, né? Você vai falar o nome e tem que estar bem preparado. É quase que eles têm que fazer uma propaganda, até inclusive fazer o seguinte, acho que é uma dica, como a Oxxo, não sei se vocês lembram quando a Oxxo fez que dizia como era o nome Oxxo, porque o pessoal não conseguia soletrar, eu acho que vocês têm que pensar alguma coisa nesse sentido, e você já pensou lá na frente. Parabéns, Felipe, acho que isso aí na realidade, o empreendedor sabendo falar a linguagem do seu público. Exatamente. Eu acho que isso te ajudou no quê? A sua experiência já de loja de conveniência, de posto de gasolina, exatamente, facilitou muito, porque o mesmo cliente é o cliente do condomínio, não tenha dúvida nisso. E lá você já tinha esse contato. Quando entra alguém, esse formato é um formato muito ligado à logística e tecnologia. Sim. Tanto é que tem algumas empresas que praticamente é tecnologia e logística. Pura. Não viveram o varejo.
Exatamente. E eu acho que o seu diferencial de ter vivido o varejo muito tempo, isso deve ter te ajudado. São coisas pequenas, Sim. mas que são muito importantes para o sucesso de uma empresa. Parabéns por essa decisão, viu, cara? Obrigado, Wagner. É isso mesmo. São 15 anos de varejo de proximidade, né, dentro de postos de combustíveis, ruas, né, de grandes movimentações, mas basicamente é aquele formato de varejo onde a pessoa adentra não para fazer a sua compra mensal, não para Uma loja fazer de a sua conveniência. despesa. Isso aí. Exatamente. Ele vai ali para realmente fazer uma compra mais pontual. Existem alguns casos, realmente, que a pessoa acaba gastando 300, 400, 500 reais, mas O ticket médio é baixo. o nosso ticket médio aí, ele varia entre 20 e 30 reais. Você sabe por que compra. esse modelo manda uns diferenciais muito grandes. Quanto menor o modelo, então eu já operei loja com 10 mil metros, a lojinha de 60, 70 metros, que é lojas autônomas. Né? Quanto menor o modelo, uma das preocupações maiores do cliente é a agilidade no atendimento ou se deslocar rapidamente. Então, as lojas de postos, por que ganha isso? O cara vai lá, para rapidinho, vai embora. Lojas autônomas, o cara não quer pegar trânsito, quer pegar, você vai falar um pouquinho sobre isso. Então, quanto mais rápido o atendimento, mais ágil, é o que você falou. Por isso que o ticket médio tende a ser menor, né? Essa é uma tendência, mais é o giro do cliente vale a pena, né? Exatamente, Wagner. Na verdade, o que a gente vende não são só produtos como Coca-Cola, como chocolate, como dispensa em geral, mas o que a gente realmente vende é economia de tempo. Economia de tempo. Boa. Então, Felipe, na boa. verdade, o que a gente vende, a Oxxo vende, o Carrefour Express vende, o Minuto vende, o Atacadão vende, o Açaí vende, o Carrefour vende, mas o porquê que ele faz aquela compra naquele momento é exclusivamente uma. Ele quer economizar tempo. E isso que você está falando é super importante, né? Cada dia nos grandes centros, e os grandes centros são onde vai muito bem isso, o cara perde muito tempo no trânsito, tá certo? O cara quer fazer o lado do lazer dele na academia. Então, a velocidade de ser atendido e realmente o ganhar tempo, essa é uma palavra bacana que você está usando. Eu acho que eu não tinha pensado isso no formato, mas eu acho que um grande diferencial, né? Por isso que tem que ter um atendimento rápido, né? E isso nos postos já é rápido, mas assim, ainda existe uma certa lentidão e o autônomo vem para ajudar sobre isso, né? Então, acho que é. E entrando nessa linha, Felipe, muito legal. Entrando nessa linha, o que é o supermercado autônomo? Vamos contar para o pessoal, porque às vezes as pessoas pensam que o autônomo inclusive, quando se nasceu lá fora, nós temos vários concorrentes da Amazon, um deles, que lojas autônomas, né? Nós estamos falando de um modelo diferente do que uma loja autônoma da Amazon, né? Sim. De rua. Nós estamos Sim. falando de uma loja autônoma dentro de condomínios. Sim. Conta um pouquinho pra gente, não é só condomínios, também áreas comerciais. Conta um pouquinho o que é esse formato de loja autônoma. Cara, o formato de loja autônoma, basicamente, é um mercado, né, um supermercado, com uma variedade de itens de SKUs aí que varia entre 400 e 800, dependendo do tamanho, né? Uma das nossas dificuldades que a gente tem é a adaptação dentro dos condomínios. A maioria dos condomínios, a não ser agora os novos recentemente lançados, eles não têm um espaço dedicado ao supermercado, né? Ao mercado dentro do condomínio. Então, o mercado autônomo basicamente é uma versão pocket, né? Uma versão de bolso de um supermercado, né? Com uma quantidade de SKUs relativamente inferior ao que você vai encontrar realmente num supermercado, num atacadão, num Carrefour, num hipermercado, mas ele tem aqueles itens que são essenciais na vida do morador, do consumidor. Esse é um grande desafio, né? Duas perguntas nesse sentido para você. A metragem média de um supermercado autônomo, qual que é? Eu sei que varia, que você falou. Varia. Você adapta, mas qual que é o ideal aí para você ter uma metragem? Se você tivesse que pensar nascer dentro do condomínio, qual é a metragem que você acha ideal? Olha, Wagner, eu falaria assim pra gente, dependendo, óbvio, do condomínio, da quantidade de unidades, eu falaria aí que 20 metros quadrados já é um espaço bacana para você trabalhar com uma variedade relativamente 400 boa. a 600 itens que você está falando. Sim, e não só a variedade, né, mas a quantidade para que você não cause uma ruptura no ponto de venda, né? Então, se você às vezes está com um espaço muito restrito, Wagner, o que vai acontecer? Às vezes você vai colocar ali uma quantidade limitada de, sei lá, uma Coca-Cola 2 litros e às vezes, dependendo do movimento, esse produto se vai no mesmo dia, né? É um fluxo relativamente alto, principalmente ligado aí aos produtos relacionados à categoria de desejo, né? Chocolates, refrigerantes, cervejas, mas também ligado também à necessidade, né? Então a dona de casa está precisando ali
de um óleo, de um arroz, né? Acabou o sal, acabou itens principalmente ligados à cesta básica, ela desce lá e consegue fazer a compra dela. Eu acho que o grande desafio aí, sem dúvida nenhuma, é acertar esses itens, né? Eu acho que você deve ter, nesse decorrer desses 3 anos, acertando o mix, né? Muito fortemente, e deve ter também a situação de mix para tipo de condomínios, né? Com Então, sem dúvida nenhuma, para um estilo de um condomínio, a linha no supermercado a gente faz muito isso, né? Clusterização, né? Exato. Então, você deve ter um trabalho muito forte de clusterização. Eu acho que a maioria dos itens são iguais, mas você deve ter algumas pontas ou para classe AB, ou para o público mais CD, né? Então, você deve variar um pouco sobre isso, né? Mas a assertividade da linha é fundamental, porque através do sortimento correto, aí depois você vai ter os outros processos. Mas o sortimento correto é fundamental. E nesses 3 anos eu imagino que você deve ter ajustado bastante esse sortimento, né? Na verdade, eu ajusto diariamente, né? Não tem um começo, um meio, um fim. O setor de inteligência lá do Mercado Pronto, ele trabalha, né, basicamente todos os dias da semana, reajustando layouts, identificando o que é que vende no ponto de venda, o que é que não vende, para que a gente consiga fornecer para o nosso cliente, para o morador, né, ou para o frequentador de academias, ou para o executivo que está no seu escritório ali, o que ele realmente precisa. Não adianta a gente ter 400 itens se somente 100 deles realmente fazem uma venda considerável. Então, a gente vai ajustando tanto quantidade quanto a clusterização realmente dos SKU. Olha que interessante o que o Felipe está falando. Você imagina uma loja do lado de uma academia, tá certo? Não vai colocar arroz e óleo lá, é mais difícil, tá certo? Você vai colocar os produtos muito mais ligados à academia. Uma área comercial, né? Que também o cara tá muito de passagem. Possivelmente, final de semana, não tem ninguém lá, inclusive. E diferente de uma loja dentro de um condomínio, né? Então, às vezes até condomínios têm diferença. Às vezes tem um condomínio que não tem nenhuma churrasqueira. E tem condomínio que tem uma área de lazer enorme, que vai vender muito carvão, né? Muita carne. Então, assim, deve ser um grande desafio. Eu acho que tem um estudo. A gente fala muito de gerenciamento de categoria, né? Exatamente. Então, nesse seu estudo, eu imagino que você vai adaptação cada dia mais ao público, né? Não deve ter muitos clusters também, porque senão você tem vários problemas sérios de abastecimento. Mas a adaptação é muito grande. Agora, e o ideal, Felipe, assim, quantos a média para a gente colocar um modelo desse para ser viável, no mínimo tem que ter de apartamentos ou de moradores? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Então, Wagner, essa é uma discussão, né, que ela abrange todo o Brasil, e eu desenhei uma linha de estratégia que ela não fala somente em número de moradores, tá? Se a gente for falar realmente de número de moradores, eu falaria aí bem básico, bem cru mesmo, 150 unidades, tá? 150 apartamentos ou 150 casas. Tá. Mas a gente leva muito em conta a quantidade de unidades, o perfil do condomínio, tá? Ou seja, qual que é a idade das pessoas que moram ali, não somente classe social, tá? É muito mais importante o perfil, ou seja, se é uma família mais estruturada, eu digo assim, que já tem uma mãe dona de casa, que, né, ali já na faixa de 50, 60 anos. Faz suas compras quase abastecedoras. Exatamente, né? Então, já passou pelo aquele movimento da inflação, onde eles realmente faziam a despesa mensal, onde tem uma dona de casa preparada, planejada, onde ela já no 5º dia vai até os hipermercados e faz realmente a compra, seja desde cerveja... Compra abastecedora, né? Exatamente. Ela se supre, né, a partir já dessa compra. Ou se é realmente uma família mais nova, né, um perfil mais novo, um condomínio relativamente mais novo. E aí existe toda uma mudança no hábito de compra, né? As famílias mais novas, elas não têm um planejamento tão acirrado, tão aprimorado, quanto realmente uma dona de casa tem. Ele compra mais um repositor, né, Felipe? Exatamente. São compras basicamente ou para suprir as suas necessidades diárias ou no máximo aí semanal. E principalmente hoje, com o pessoal trabalhando fora, né? Essas pessoas às vezes não têm nem tempo de fazer compra, né? Então, ou se faz compra, acaba esquecendo de alguma coisa, né? Exatamente. Se compra muito por e-commerce, às vezes não vem completa a compra, então acaba no meio do dia.
Então, isso você está falando uma definição super importante também. Olha só a diferença sobre uma dona de casa que já tem alguma coisa estruturada, que geralmente está em casa, ou às vezes já cuida da família há tempo, já faz sua compra abastecedora, principalmente os atacados, que vem mais completo, tá certo? E uma dona de casa, e uma família que as pessoas trabalham fora e tem uma reposição mais constante disso, né? E também eu acho que uma coisa importante, pessoas que recebem em casa também, né? Porque sempre se você, ao receber uma pessoa em casa, falta alguma coisinha, falta outra, você vai se preparar, né? Para esses encontros em casas, né? Exatamente, Wagner. Então, além da quantidade de unidades, do perfil do condomínio, a gente avalia também, principalmente, a localização do mini mercado dentro do condomínio, né? Isso é Como eu te falei, importantíssimo. o nosso momento de compra ele acontece em duas fases. Ou quando o nosso shopper tem a necessidade de algum item, né? Então, tem a necessidade de um café, de um açúcar, de um arroz, de um feijão, ou realmente quando ele tem o desejo de algo, né? Quer tomar uma Coca-Cola gelada, quer comer um chocolate, uma caixa de bombom. Então, a localização do condomínio influencia muito, principalmente nas vendas relacionadas a desejo, né? Onde existe ponto, é tudo, né, Wagner? Exatamente, você sabe, cara. Então, exatamente. e o ponto dentro do condomínio, com certeza, é um diferencial. Então, a gente tem casos aí de condomínios onde a gente atende mais de 500 unidades e eles performam menos do que, às vezes, um ponto com 150 unidades mais bem localizado. Pra você ter uma ideia, Felipe, o Abílio Diniz, que para mim, tive o prazer de trabalhar do lado dele, ele falava o seguinte, dos 10 principais itens para ter sucesso uma loja, primeiro é ponto, segundo é ponto, terceiro é Olha ponto. só. Os 10 principais é ponto comercial. Com certeza. E aí, lógico, loja de rua é mais importante isso ainda, localização, espaço, mas assim, mesmo numa loja autônoma, se ela não estiver bem localizada, Faz toda a diferença. porque o cara está na boca do cliente, está entrando, está vendo aquilo diariamente, ele vai inclusive estar na mente deles e de lembrar e de buscar. Então, sem dúvida nenhuma, a localização também, mesmo para uma loja autônoma, é fundamental. Exatamente. Faz toda a diferença uma loja lá no quinto subsolo do que uma loja no hall de entrada. Então, temos aí a questão das unidades, temos a questão do perfil, temos a questão do ponto interno, né, dentro do condomínio e, claro, a concorrência externa. Se eu tenho um ponto de venda ao lado de uma Oxxo, ao lado de um Minuto, ao lado de um Carrefour Express, por qual motivo, né, o meu cliente compraria no mini mercado ao invés dele ir no Carrefour Express, sendo que a economia de tempo é basicamente igual. Ali ele vai ter uma variedade maior, né? A gente sabe, por mais compacta que seja um pão de açúcar Minuto. É maior do que É lógico, né? A gente deve estar falando aí, você tem alguma ideia de quantos SKUs? 200 metros deve ter de 2 ou 3 mil itens. Então, né, ele tem uma variedade melhor, ele tem um custo melhor. Chega a ter algumas lojas até mais, com 4, 5 mil itens. Então, realmente, são esses 4 itens aí que no planejamento de abertura é onde a gente mais foca, mais dá atenção. Felipe, você está falando um ponto super importante. Você que tem vontade de ter uma loja dessa, você que tem um supermercado e quer montar algumas lojas dessas, parece simples. Mas o estudo de viabilidade de um negócio desse é completamente diferente. Você colocou pontos aqui que a gente nem imaginava. Nem imaginava. Tá certo? Então, primeira pessoa, quando você vai montar uma loja, vamos olhar a quantidade de pessoas que tem quantos apartamentos tem numa torre. Cara, você pode ter, de repente, 300, 400, mas você tem 2 Oxxo, 1 Minuto na frente, o cara a 50 metros, 100 metros, o cara vai sair para comprar. Então, super importante essas dicas. Eu imagino que no início você deve ter aberto lojas, aprendido com isso, fechado algumas lojas, inclusive, porque você sabe, pode contar um pouquinho sobre proximidade. Eu desenvolvi um modelo que hoje é de proximidade, hoje chama Minuto e Mini Mercado Extra no Grupo Pão de Açúcar, mas começou como Extra Fácil e Extra Perto. E eu tive para fora, o Casino era o grande parceiro nosso, porque quando o Casino comprou o Grupo Pão de Açúcar, uma das exigências dele era montar as lojas de proximidade, né? Que hoje tem mais de 500 lojas entre Minuto e o Mini Mercado. Mas você sabe que esse modelo, você abre, cada 100 lojas que você abre, você fecha em torno de 10. É isso aí. Por quê? Também a situação de ponto. Às vezes um ponto, uma esquina pode fazer a diferença. Exatamente. Eu imagino que no autônomo também esse risco de fechar algumas lojas
faz parte do negócio, né? Por isso que é importante você ter um grupo de lojas maior, Isso. você vai correr o risco de falar, ó, essa loja aqui não dá viabilidade. Às vezes até você deixa essa loja aberta pensando na população, mas também às vezes você vai fechar porque o risco o prejuízo que está dando não vale a pena, certo? Já aconteceu isso com você, de abertura e fechamento? Como que é isso? Com certeza. Hoje a gente, né, já é um pouco mais precavido, né, já tem um pouco mais de experiência, né, Wagner? Então, o estudo ele é um pouco mais aprofundado, né, através não só do meu olhar, mas dentro lá do Mercado Pronto existe todo o setor de viabilidade, de expansão, que analisa aí os riscos e é lógico. É o que você falou, de cada 10, talvez uma não vá performar. E aí vai ter que fechar, vai ter que recolher. O investimento que você fez ali, realmente você acabou perdendo. Não é um investimento relativamente alto, né? Mais questão de pintura, de estrutura. Que os equipamentos e os produtos você acaba retirando. Mas você perde tempo, gasta energia, você deixa o condomínio relativamente na mão. Então, não é algo que a gente gosta de fazer. Quando tem que realmente fazer um fechamento, em casos assim que realmente, olha, tá performando muito mal, tá negativando muito, tá principalmente vencendo muito produto, né? Isso é uma boa... A loja que ela não performa bem, não é porque ela não vende, é porque ela perde muito produto, né? Deixar o produto ali, uma vez que você já fez o investimento, cara, não vai alterar em nada no seu CAPEX, no seu caixa. Agora, você vai colocando o produto ali e a cada 15 dias tem que recolher metade porque são alimentos perecíveis, não performa, cara. Né? Então, muitas vezes não faz sentido. Tem condomínio que realmente não cabe mercado, tá? Principalmente condomínios mais ligados aí a uma certa idade, né? Condomínios acima de 50 anos, onde realmente existe uma faixa de moradores, né? Acima aí vai de 60, 70 anos. Né? A gente tem alguns casos desses, principalmente no centro de São Paulo, né? Onde a gente opera em alguns pontos, onde, cara, os nossos clientes principais são acima de 60 anos. E o que o idoso mais tem, querendo ou não, Wagner, é tempo. É isso aí. Então, para que ele vai querer gastar mais, né? Cortar parte do dia dele, do hábito dele, né? De ir na padaria. Até um lazer Exatamente. Pra ele, ir no supermercado, conversar com o vizinho, conversar com o caixa. E aí acaba não fazendo sentido. Felipe, você tá... Eu, na realidade, achei que eu conhecia de loja autônoma, viu? Você tá dando uma aula pra gente aqui. Muito isso, legal, cara. você sabe. E você que pensa em ter uma loja autônoma, precisa estar muito atento a essas dicas do Felipe, viu? Ele já falou algumas coisas aqui, tá anotado no meu caderninho aqui, que é fundamental. Olha só, até porque o público, a faixa etária hoje, inclusive por e-commerce, também está acontecendo muito isso, né? Sim. A dificuldade da pessoa que não tem a mesma facilidade, eu vejo pelos meus filhos. Meus filhos todos compram pelo e-commerce. Eu imagino a tendência, compra em loja autônoma. Então, já a esposa compra em loja física. Exatamente. Então, isso é uma mudança de cenário no varejo brasileiro. Você tem que se enxergar. Daqui a 5, 6 anos vai ser completamente diferente. Lojas físicas vão diminuir, o e-commerce vai aumentar e lojas autônomas, não tenho nem dúvida disso, né? Esse modelo nasceu, né, Felipe? Há pouco tempo, né? Como surgiu esse conceito no Brasil? Você sabe? Eu lembro que tinha uma empresa, acho que é a Zait, né? Exatamente. Ela chegou a fazer lojas de rua, né? Sim. Eu acho que foi uma das primeiras que fez, não deu muito certo, porque loja de rua não é fácil. Não. Mas aí começou a trazer o conceito. Mas como que nasceu? Você tem como nasceu esse mercado autônomo? Na verdade, Wagner, existem algumas divergências referente realmente ao nascimento do mercado autônomo dentro do Brasil. Em alguns casos, né, na maioria dos casos, ele, na verdade, não é que ele nasceu, ele se adaptou. Eram players que em 2018, 2019 já tinham vending machines. Ou seja, muito jovem, né, cara? Ah, sim, com certeza. Então, eles tinham as máquinas de venda de refrigerante, de salgadinhos, dentro de alguns pontos, né? E tinham alguns outros casos, realmente, que existiam carrinhos tripulados se locomovendo. A parte comercial, no Nutricar nasceu assim. Nutricar nasceu assim. Mas existiram também os casos como a Zait, né? Exemplos como esse que, na verdade, né, surgiram ali como uma pequena centelha ali da ideia, mas que realmente por conta de hábito de consumo, até mesmo questões de honestidade, né? A gente sabe, eu tenho loja de rua,
Cara, a gente sabe a dificuldade que é, né? A OXXO passa muito por isso, cara. São lojas tripuladas onde as pessoas entram e realmente saqueiam a loja, só falta levar a geladeira embora. Exatamente. Né? Então, a Zite provavelmente não performou, primeiramente por questão de hábito, tá? Ou seja, para que ela vai se desgastar baixando um aplicativo, cadastrando seu cartão de crédito, sendo que ela tem uma loja ao lado aberto, sem essa restrição. Né? Então, novamente, a agilidade, a praticidade fez a diferença, né? E principalmente a adaptação. Esses players que tinham vending machines acabaram se adaptando no momento da pandemia, né? Ou seja, as pessoas presas dentro de casa não queriam só simplesmente tomar refrigerante de lata e comer um salgadinho de R$3. Eles queriam mais variedades. E dentro da... Foi a oportunidade. Né? Exatamente. Dentro da vending machine, você tem um espaço limitado, tanto por quantidade, quanto pela estrutura da máquina. Ou seja, não dá para você colocar, por exemplo, uma caixa de sucrilhos dentro de uma máquina vending machine. Você sabe que em viagem aí pelo varejo mundial, né? A gente vê muito vending machine, certo? Sim, muitas, né? com certeza. Você chegando ao Walmart nos Estados Unidos, você vê 30 máquinas, exatamente. Né? Mas você não vê esse... apesar de eu não ter entrado em condomínios lá, né? A gente não vê esse modelo de autônomos dentro dos condomínios. Você sabe que eu acho que isso... eu queria até perguntar para você. O brasileiro é muito criativo, né? Muito. Eu não tenho dúvida que hoje o varejo brasileiro é o melhor varejo, ou está entre os melhores varejos mundiais. Eu tive agora pela Itália, não tinha uma loja que eu posso falar para vocês estava melhor que alguns players brasileiros, como Confiança, como Taust. Nós temos uma operação melhor que eles. Melhor. Tá? Até porque a mão de obra lá, a dificuldade de mão de obra que está acontecendo aqui no Brasil agora, lá já está acontecendo há muitos anos. Então está muito loja de autosserviço, não tem um serviço fortemente. E você sabe o que eu acho, você falando um pouquinho agora, e a pandemia deve ter ajudado muito isso para o crescimento delas, eu acho que o brasileiro viu uma oportunidade. Né? Viu oportunidade, eu vou dar o exemplo dos nossos amigos da Nutricar, que ele fazia esse trabalho com sanduíches, vende lanches dentro de empresas, veio a pandemia e falou, por que eu não vou vender dentro dos condomínios, né? Sim. E ele adaptou a loja, cada dia está melhorando mais esses modelos, como você está fazendo também. Então, é perigoso, Felipe, esse modelo de Hornet aqui do autônomo, no Brasil, ser o modelo mundialmente mais completo. Sim. Pode ser que eu me engane, mas foi uma adaptação do brasileiro. O que você acha sobre isso? Com certeza. Eu acho que o brasileiro é extremamente criativo. E a gente tem toda a questão geográfica aqui também, né, Wagner? Questão de locomoção prejudicada, né? Um trânsito realmente. Exatamente. E principalmente segurança. Exatamente. Né? Mas, né, voltando um pouco, você falando lá no mercado externo, se você realmente for para os Estados Unidos, a grande maioria dos pontos de venda você vai encontrar vending machine por hábito, né? Mas você vai encontrar alguns honest market, diferentemente do Brasil, que eles operam principalmente dentro de condomínios, lá você vai encontrar dentro de empresas, dentro de instituições, por exemplo, Exército, Marinha, Aeronáutica, academias, hospitais. Aham. Então, assim, dentro de condomínios, realmente ele ainda não performa muito bem. Isso mesmo porque tem um hábito ali, uma facilidade, muitas vezes, no deslocamento. Segurança também é um ponto importante. A segurança também, ele pode ir. Existem lá diversos mercados, hipermercados, que são 24 horas. Então, ele ainda não performa tão bem em condomínios como ele performa no corporativo. Então, o ponto que você falou, que eu não tinha pensado, na Europa principalmente, se você for em Paris, você tem muito condomínio, muitos prédios, né? Mas embaixo de cada prédio tem uma loja de proximidade. Exatamente. Então, o cara desce do prédio e vai pegar essa loja de proximidade aberta, né? Exato. Que seria aqui o OXXO da vida, né? Isso. O Minuto, já está no próprio prédio. Isso. Então, eles já têm essa cultura fortemente, porque já existe um modelo bem trabalhado na Europa. Sim. Então, dificilmente vai vingar como vinga aqui. Exatamente. Tá certo? Então, acho que está sendo super útil. Agora, uma coisa que você já comentou sobre que esse modelo, por que ele ganhou força, realmente, né? Ele ganha força pela proximidade, pela segurança, pelo trânsito que nós temos hoje fortemente, né? E pelo tempo. Eu acho que são os grandes, né? Com certeza. A economia de tempo, você realmente ter a comodidade de descer
do seu apartamento 11 horas da noite, pode descer de pijama, desce de Havaiana, desce de samba canção, vai lá, faz a sua compra de Coca-Cola, faz a sua compra de chocolate, leva lá pra mulher, né, que tá de TPM aí, Faz um agrado, chocolatinho, faz um agradinho. Então, com certeza, o brasileiro, ele gosta desse comodismo e ele realmente enxerga valor Ele vê nesse como modelo. custo-benefício, ele não vê esse preço, né? Porque eu, por exemplo, quando eu vou numa loja dessa, eu não olho, não olho nenhum preço. Por sinal, não tem etiqueta de preço nessas lojas, né? É uma impressão minha ou não tem mesmo? Algumas têm, outras não. Ali a gente tem o leitor, né? Tem a maquininha, tem o checkout, onde a pessoa pode fazer, tem também os aplicativos, onde ela pode buscar os preços, ou né, simplesmente pegar da prateleira e fazer o bip ali. A maioria você tem um leitor de próximo para você verificar, né? Sim. Não é uma exigência ter preço nesse formato? Na verdade, não é que não é uma exigência. Existe algumas leis que dizem que ou você tem que ter a etiqueta ou você tem que ter um ponto para você consultar o preço. Okay. Relativamente próximo. Não me recordo ao certo quão próximo ele precisa estar, mas ele cabe dentro do mercado de autônomo, principalmente de condomínio. Mas a questão do preço, por que não tem etiqueta? Cara, porque a gente não tem gente todo dia lá, né? Então, às vezes você quer fazer uma promoção, quer baixar o preço, quer fazer um combo, e muitas vezes você não consegue porque você está travado. Tá certo. Você já está com uma etiqueta ali, como que você vai fazer uma promoção? Ou seja, muitas vezes, meu CD, por exemplo, fica no Rodoanel, em Mauá. E a gente atende até Pirituba, Cantareira, ou seja, Alphaville, PDVs de mais de 1 hora de distância. Como que você vai enviar uma pessoa simplesmente para colocar uma etiqueta de promoção? Não, eu concordo então, com você. Eu por exemplo, sentido. E acho que o cliente também não reclama, porque ele não vai com preocupação de preço. Ele lá, na realidade, ele vai com a preocupação de encontrar o produto. Exatamente. Tá certo? Então, ele ali é momento de compra diferente. Claro. Então, realmente, o preço talvez seja a última coisa para ele ali. Ele quer primeiro o tempo dele, a variedade de ele encontrar o produto, porque ele sai da casa dele do apartamento, desceu, ele quer achar o produto. Se ele achou, ele está satisfeito. Exatamente. Ali é um pronto-socorro, né, Wagner? Então, boa. É diferente de você procurar um cirurgião plástico, um gastro. Ali, cara, você tá com uma urgência que precisa ser resolvida. Então, você vai para um pronto-socorro. Vai buscar realmente o clínico geral. Realmente, ele não tem... se você for procurar, por exemplo, um biscoito amanteigado francês, é muito provável que você não vai encontrar no mercado autônomo, mas você vai encontrar ali a Passatempo, você vai encontrar a Traquinas, vai encontrar um Milka. Agora, realmente, uma especialidade, alguma coisa muito diferente, você não vai encontrar. Não, nem pode, tá certo, exatamente, porque você não pode, nesse modelo, você não pode pensar só num cliente, né? Você tem que pensar na média deles, tá certo? Exatamente. Você tem que ser muito assertivo nesse sortimento. Quanto que eu gasto de média para fazer uma lojinha dessa? Uma lojinha dessa, cara, olha... Uma lojinha muito bacana. Quanto eu gasto? Eu sei que tem modelos de adaptação, mas assim, qual é a média? Se a gente for colocar realmente todos os custos aí, desde, vamos falar de infraestrutura elétrica, ar-condicionado, pintura, muitas das vezes você tem que fazer uma porta de vidro, uma adaptação, quebrar uma parede. Tirando isso, tem toda a parte de maquinário, de CAPEX, né? Então, de gôndola, de freezer, de geladeira, de câmera... de totem de pagamento, e fora isso também tem toda a parte dos produtos em si. Então, razoavelmente falando, a gente fala aí de 40 a 50 mil reais para você abrir uma loja. Você vê, se você que é um pequeno empreendedor e quer pensar numa loja dessa, em torno de 40 a 50 mil reais, você consegue montar uma loja dessa, o resultado da rentabilidade em média de quanto, Felipe? Olha, vamos falar aí, como eu te falei, né, Wagner? Depende muito do condomínio em si. É difícil a gente... Mas o percentual de uma venda, se você pegar... Vamos falar de uma venda média de Vamos falar aí que a gente trabalha com uma margem de 30% a 40% bruta. O retorno do mini mercado promissor, ou seja, aquele mercado que ele realmente foi bem investido, foi bem estudado, ele deve estar na faixa aí de 18 meses. 18 meses para se pagar. Não, 18 meses de retorno é excelente negócio, tá, gente? Uma empresa que você consegue retornar em 18 meses, você tá super bacana. Só que precisa realmente estar presente, né, Felipe? É o tipo de coisa, mesmo você tendo uma loja autônoma, você não tá lá no dia a dia. Quando eu falo presente, é você estar acompanhando de perto, monitorando isso fortemente, garantindo uma coisa que é fundamental nesse negócio, Felipe, que eu acho que é a ruptura
Porque às vezes, isso aí todo o negócio, tá? Então, tanto no varejo de loja física quanto no autônomo, a ruptura é o que faz perder venda. Neste negócio, mais ainda. Então, o ajuste, olha só, Felipe falou para a gente o seguinte: o ajuste da variedade é fundamental. Eu posso ter uma excelente variedade, se eu não tiver presença de produto, tá certo? Então, eu acho que isso, a logística barra o abastecimento, para você é fundamental. Eu até quero falar um pouquinho aqui, que um dos patrocinadores nossos, que é o Ricardo da Kicker, que é uma empresa de software, Sim. uma das melhores que existe hoje no Brasil, e é brasileira, né? Tem uns concorrentes internacionais, mas essa é brasileira. Ele tem uma assertividade muito grande na parte de abastecimento. Então, ele trabalha no supply chain, onde faz o quê? Da compra até a entrega nas lojas. E acho que isso. E ele tem dois formatos, que é a Kicker, que é a parte para supply, né? E ele tem o Fluxor, que é para arrumar a parte de processos, né? Então, falando sobre o abastecimento, o Ricardo vai estar comigo aqui junto com o pessoal do Tenda no próximo podcast. A gente vai falar bastante sobre isso. Bacana. Agora, para você é fundamental essa parte de ruptura. Conta um pouquinho para a gente a ruptura e a logística disso. Com certeza, é aquilo que a gente estava falando. O cliente, ele não liga muitas vezes de descer e pagar R$14 numa Coca-Cola, que ele pagaria talvez R$11 no supermercado. Ele não liga. Agora, se ele descer lá e não encontrar a Coca-Cola, 2 litros, cara, ele vai ficar chateado, né? Vai muitas vezes jogar no grupo do condomínio, falar que o mercadinho não tem nada, que a variedade, que não faz a reposição correta. Então, realmente, a análise dos produtos, dos itens, dos SKUs que realmente performam bem, ela tem que ser constante. Você não pode criar rupturas. Um dos nossos pontos que a gente bate nas nossas reuniões semanais é realmente o índice de ruptura, a origem disso, se foi um erro no compras, se foi um erro na separação, se foi um erro na reposição, ou se realmente foi um erro de inteligência ali, onde o estudo alterou, realmente entrou pessoas novas no condomínio. Então, cara, não pode deixar rupturar. Isso daí é algo que você não até pode. montou um CD agora, né? Sim, eu já tenho, desde que eu comecei com o Mercado Pronto, eu já fiz um CD, lógico, em outras proporções, né? A gente começou num lugar relativamente pequeno, hoje a gente está num CD aí de quase 2.000 metros, bem estruturado. Que bacana, 2.000 metros é um belo no CD. Já né? é bacana já, a gente tem câmara fria, tem toda a parte ali de separação, de recebimento. E eu acho que é isso. A organização, ela principalmente para esse, vamos dizer assim, para esse tema de ruptura, ela começa dentro de casa, né? Então, realmente você tem um setor de compras alinhado com o setor de inteligência, com o setor de trade marketing e principalmente aí com o setor de logística. Não, e sem dúvida nenhuma, Felipe, assim, você deve ter pique unitário para o produto. Numa loja de supermercado, hipermercado, os caras, hipermercado entrega em pallet. Atacado entrega em pallet. Já supermercado entrega em caixa. Já na proximidade, no modelo autônomo, entrega em unidade. Tá certo? Porque quanto mais, não cabe. Não cabe. A gôndola é pequena, os espaços são pequenos. Colocar 600 itens em 20 metros quadrados tem que ser artista. Então, gente, o trabalho da logística, da inteligência é fundamental. Outra coisa é o sistema redondo, né? Para manter te avisando que foi vendido, né? Então, você deve usar... Qual o sistema que você usa hoje de tecnologia para você ter tanto a parte de PDV quanto a parte de gestão de estoque, Felipe? Existem alguns sistemas que operam bem a nível Brasil. Hoje o meu que eu uso mais é o TouchPay, né? Eu uso também VM, já trabalhei com a E4. Mas assim, cada um vai se adaptando, cada operador se adapta melhor com um sistema. Hoje eu trabalho com a MLabs TouchPay, que é relativamente um sistema simples de se operar. E aí a gente trabalha ele interligado com a OMI, né? Onde a gente faz toda a gestão de back-office, de financeiro, de contas a pagar. Então, o TouchPay, a MLabs, ele faz a frente, né? O front. E a parte da OMI faz ali toda a parte de estruturação gestão de estoque, estruturação de dados, análise de inteligência, financeiro. Legal. Isso você tem hoje online, isso, né? Assim. Isso é fundamental para o seu sucesso, né? O mercado, o mercado autônomo, ele é uma fusão de varejo com tecnologia, né? Isso que eu ia falar para você. São dois pilares fundamentais, né? As pessoas falam, poxa, toda vez que alguém me aborda na rua, fala, poxa, você tem mini mercado? Eu fiquei sabendo que tá dando dinheiro porque não tem funcionário, né? Aí eu falo, poxa,
não tem funcionário ali no momento, né? Agora a gente tem contabilidade, tem jurídico, tem inteligência, tem financeiro, tem cobrança, né? Tem marketing, tem trade, tem monitoramento, tem separação, tem reposição, tem recebimento. Cara, tem inventário. Então existem... Felipe, esse bate-papo está sendo muito legal, porque você que está de fora pensa que esse formato é fácil. É um formato legal, né? E uma tendência, tá? Porque a mão de obra cada dia é mais difícil. Tudo o que o Felipe falou pra gente aqui é uma tendência, não tem jeito de fugir. Mas o know-how que se você pegou. Sim. Tá certo? Porque quando a gente fala desses 3 anos, é uma empresa jovem ainda, um formato jovem ainda. Sim. Só que o que você sai na frente hoje? Que esse know-how que você pegou, certamente você vai crescer cada vez mais. Sim. Tá certo? Porque eu tô falando de um negócio de tendência. Sim. Só que tem uma experiência de know-how que é fundamental. Tem muito aventureiro que entra e não vai para frente, porque realmente... você sabe que, inclusive, os grandes, os supermercados mesmo, os médios, eles não estão nessa praia. Não. Eles acham que não vai chegar na porta deles. Porque você imagina, supermercado, o cara já tem 10, 15 lojas, já tem o mix a hora que ele quiser, já tem uma compra forte. Ele tinha que montar um modelinho desse. Só que ele olha de uma maneira e fala o seguinte... eu venho até falando com eles em algumas palestras. Ele olha e fala assim, vai vender 30 mil, 40 mil. Só que é o seguinte, esse cara tá mordendo a parte dele. Na realidade, o Felipe com a 127 não está sendo enxergado. Isso. E está crescendo. E a hora que vê não vai dar mais tempo. Porque pegar esse know-how não é fácil. Então eu tiro o chapéu, realmente. Você está dando uma aula para a gente aqui hoje. Porque isso foi dos 3 anos que você passou. E fora que tem um ponto fundamental, que é o lado político. Com os condomínios. Eu imagino lá no meu condomínio, às vezes tem algumas reuniões e existem algumas discordâncias pesadas. Eu imagino o jogo político que tem que ter com o síndico e com o pessoal do condomínio. Exatamente. Então, esse lado é um lado importante, diferente de uma loja física, que o cliente vai lá, entra, escolhe ou não, e ele está ali dentro da casa dele, e ele se sente dono. Sim. E ele quer um atendimento premium, Isso. Tá certo? Quer a variedade correta, tá certo? E talvez por isso ele reclame menos, mas o que ele se preocupa muito mais é a variedade e é o atendimento. Quando eu falo atendimento, é o serviço dentro de toda a loja autônoma, 100 pessoas, né? Fazendo o atendimento de produto, de logística correta, de ter um sistema de tecnologia correto. Então não deve ser fácil esse lado de político dos condomínios, né? Não, uma das lições que eu aprendi esse ano, como eu te falei, né? A gente, esse ano aqui, tivemos, acho que, mais de 40 pontos de venda inaugurados e realmente a gente perdeu alguns, né? A gente já vem falando aí, igual você falou, que tem muito aventureiro, né? Eles chegam oferecendo retornos absurdos e é aquele voo de galinha, né? Onde ele realmente opera ali 1, 2 anos e acaba tendo que entregar o ponto, porque, de certa forma, não são profissionais dedicados àquilo, né? Então, realmente, Wagner, existe aí não uma dificuldade, principalmente, tá? Na parte de relacionamento com os condomínios. Foi isso que eu acho que a gente... Relacionamento, essa é a palavra. Talvez a lição que eu tive esse ano, que mais realmente me trouxe resultados, é que não adianta você ter um produto de qualidade, ou seja, você realmente ter uma curadoria de produtos alinhados com o seu condomínio. Não adianta você ter um serviço de reposição realmente afinado se você não tem um relacionamento com os moradores, com o zelador, Exatamente. Com o síndico, porque o condomínio ele é um pouco mais complicado do que a loja de rua. A loja de rua, você abre ali, você tem uma segurança jurídica de operar, né? Você tem um contrato de aluguel, você tem um contrato com o dono do imóvel e que você sabe que você vai operar ali por uma certa quantidade de tempo. Exatamente. Dentro dos condomínios, os síndicos eles evitam fazer realmente contratos muito longos de fidelidade, né? Assinar cláusulas com multas. Então, você, de certa forma, opera ali baseado realmente na sua eficiência, na sua produtividade, na sua qualidade de entrega de serviço, mas principalmente no relacionamento que você tem com o síndico. Você vê a importância. E isso leva muito tempo no dia a dia, né? Você deve ter um relacionamento, o retorno tem que ser muito rápido, né? Tá certo? E de vez em quando participar de algumas assembleias, pelo jeito ainda, né? Esse ano a gente criou a parte de relacionamento com o cliente,
né? Existem alguns consultores que prestam realmente esse serviço de atendimento para síndico. O síndico não quer esperar, né? Síndico é um cara político, ele recebe uma reclamação, ele vai em cima para resolver. Exatamente. Né? Então ele não pode aguardar, se houve uma reclamação de preço, precisa fazer alguns ajustes, se houve uma reclamação de reposição, mas principalmente, olha, vai ter evento de Halloween, vai ter evento de Dia das Crianças, vai ter evento de Páscoa, você consegue me ajudar com isso? Cara, e a gente realmente entrou nesse segmento agora de eventos para realmente criar vínculos com os moradores, realmente gerar valor, não tá só ali no momento que o shopper precisa, mas está ali no momento de descontração, né? A gente faz eventos, por exemplo, tem condomínio que tem uma movimentação maior na piscina de sábado, poxa, vamos fazer um evento, vamos levar um DJ, vamos levar realmente, né, uma cerveja. É aproximação mesmo, né? Cara, é relacionamento, né? Então, é o que eu falo da gente realmente criar esse vínculo, e estar presente no dia a dia do morador, onde o morador enxerga o valor não só no produto, não só no serviço, mas realmente no relacionamento. Você vai fortalecendo a sua marca também, né? Isso é fundamental. Não fica só mais um supermercado. O autônomo, fica um mercado pronto junto com você. Eu acho que você pode até usar isso aí, mercado pronto perto de você. Eu acho que é fundamental. Nossa, você vê, já falamos 51 minutos, temos 9 minutos, só você acredita? Meu, tinha muita coisa para falar ainda, Wagner. Quando eu falei para você que a gente ia passar, a gente não ia nem ver, cara. E foi uma aula de lojas autônomas. Obrigado. Legal, Wagner. Só para a gente voltar um pouquinho na questão ali que a gente estava falando das operações, onde a gente ainda... a gente está falando hoje de 30 mil pontos, né? E muitas vezes a gente realmente não enxergue como um concorrente para hipermercados. A gente teve o caso aí do próprio Carrefour, né, que realmente tentou angariar uma experiência, alguns frutos desse mercado e tiveram que dar um passo para trás. Você sabe que isso tá aí uma diferença da agilidade. Os grandes players... Primeiro, o negócio é pequeno perto do que você imagina. Exatamente. Uma loja da Cadão vende 40 milhões. Exatamente. Uma lojinha de 50 mil reais, para ele olha diferente. Ele fala, pô, só vai me dar dor de cabeça. Só dor de cabeça. E realmente dá dor de cabeça. Dá, né? Então, a agilidade desse modelo, quanto maior a empresa, não é fácil. É o que você falou, você trata isso ponto a ponto. Sim. É completamente... Você falou uma coisa importante, gente. O Felipe acabou de falar, tem mais de 30 mil pontos já de lojas autônomas. Vocês viram essas lojas? Vocês enxergam? Vocês concorrentes enxergam? Não. São mais de 30 mil. E falam que até 2026, 2027, chega a mais de 50 mil, 60 mil pontos. Espero que você tenha muitas lojas. Certamente, do jeito que você está, você vai chegar acima de 1.000. Não tenho dúvida disso. Com certeza. Então, olha só a oportunidade. E tendência, não tem como fugir. Então, hoje o Felipe falou de coisas para a gente fundamental para ter uma loja autônoma, que não é fácil, mas é uma tendência. Não tem como fugir. Não tem como fugir mais desse formato, que é o grande concorrente de todos os outros formatos. Logicamente, a proximidade, a menorzinha, é o concorrente maior dele, porque já antigamente a gente fazia hipermercado, depois mudou para supermercado, né? Era o concorrente. Aí mercado de bairro, que é a proximidade. Agora, tem um novo formato que é o autônomo. Isso. Que briga com esses caras. Briga. Tá certo? E aí, sem dúvida nenhuma... tendências, tá? Eu acho que também um ponto importante, que é uma preocupação, né, Felipe? Essas lojas têm uma situação de perdas altas se não tiver um bom controle, né? Acho que isso é um monitoramento muito forte que você faz, tá certo? Isso é um ponto importante, mas também tem monitoramento. Então, eu tinha uma lojinha que a gente tinha na Coop, né? Que chamava Coop Aqui, a gente monitorava. Se alguém desviava esse produto, a gente sabia quem é, que hora que é e tem como saber. Mas... cada dia mais é um ponto de atenção, né? A perda de uma loja dessa é complicada se você não tiver uma atuação muito forte, né? Eu imagino que você tenha monitoramento forte sobre isso, né? Sim. O nosso monitoramento ele é 24 horas. Ele funciona tanto de forma preventiva, né? Ou seja, antes do furto acontecer... que é o ideal, né? Que é o ideal, é ali a gente se relacionando, chamando o cliente através de interfone, através de câmeras, através de dispositivos, onde a gente consegue se comunicar e o cliente percebe que ele está sendo monitorado. Uma palavra, seja bem-vindo, boa tarde, bom dia. O senhor está precisando de alguma coisa, está com alguma dificuldade, ou seja, o cara... principalmente em pontos onde realmente tem uma tendência maior, mas também a gente trabalha muito no monitoramento da onde já aconteceu, né? Então, a gente tem os inventariantes que passam semanalmente, a cada 3, 5 dias,
e fazem realmente o inventário. Olha, você tinha 10 produtos aqui, o sistema contou que você vendeu 5. Na hora que você leva esses 5, teria que ter os 10. Na hora que você leva os 5, tem 9. Opa, peraí, tá faltando algum produto. Quando foi a última vez que tinha 10 dele? Ah, foi semana passada. Lá atrás, então vamos puxando essas câmeras aqui. Então a gente vai realmente em cima do produto, né? O nosso monitoramento, ele não é em cima do furtador, mas ele é em cima do item furtado. Então isso daí, ele realmente... existe um custo para você enviar um inventariante, para você realmente fazer a análise desses dados, mas ali na frente ele acaba se compensando aí no momento em que você localiza. Você tem esse número mais ou menos? Quanto que é por loja? Média? Olha, depende muito de loja, tá? E depende muito dos moradores. Tá? Às vezes tem uma loja que, ela nunca apresentou nada, dali a pouco um morador, ele resolve testar o sistema e, sei lá, faz um furto aí de 200, 300 reais. Mas em média, tá, Wagner? É 2%. 2%. 2%. Um número bom, porque hoje você tem uma ideia, os atacados rodam menos de 1%, hipermercado 1,5%, supermercado 2%, proximidade chega a dar 4%, 3%, 4%. Então você tem um número bacana de perda, tá certo? Até porque você parte de uma margem, comunidade fechada também, né? E outra coisa, você faz de uma margem boa, com uma quebra de 2%, uma perda de 2%, você está muito bem, parabéns. Isso mostra o trabalho de eficiência que você está tendo. Com certeza. Outra oportunidade, para a gente já quase chegando no final do nosso podcast, Conectando Varejo Você, com um empreendedor aqui que deu uma aula para a gente hoje, que é o Felipe, certamente vai inspirar muito vocês. E-commerce é uma tendência, acho que futuramente você tem que pensar nisso, porque hoje já tem produtos, você já tem pontos, um depósito super bacana, tem uma logística e eficiência. Então, você tem que mais comunicar. Então, e-commerce eu vejo uma tendência para esse segmento, porque o Mercado Pronto já é uma marca importante e conhecida. Então, é uma coisa para você pensar no futuro, né? Com certeza. Eu acho que para o futuro aí existem algumas tendências, né? O mercado, eu acredito que ele vai para 2 caminhos. Ou os hipermercados, os mercados regionais vão começar a enxergar a gente pela quantidade de pontos que a gente atua, né? Ou pela qualidade do ponto, né? Qual que é o valor de você ter uma marca Pão de Açúcar, Carrefour, a própria Coop dentro da casa do cliente, onde ele está descendo no elevador, ele consegue enxergar ali. A questão da gente chama da reter a atenção. Né? Eu acho que o que valoriza a marca realmente é esse impacto, é você ter a máquina presente, a marca presente no dia a dia do cliente e principalmente na casa dele. Ou o mercado ele vai começar a identificar a gente como valor pela quantidade de lojas. Né? Então, eu acho que vai para um desses caminhos, independente de qual for, a nossa intenção é continuar crescendo. A gente tem a marca aí de mais 50 lojas para o ano de 2026. A gente estava conversando aqui antes de começar. Realmente, o Mercado Pronto, né, a nossa empresa, ela é uma distribuidora, né, e o Mercado Autônomo, na verdade, ele é um canal de distribuição. A gente Felipe. vai agora estruturar, fazer realmente os deliveries, trabalhar aí com iFood, Zé Delivery. Isso é lógico, são outras pessoas, são outros profissionais. Então, isso daí é um planejamento agora para 2026 e que realmente a gente acredita que vai ampliar bastante. Você falou, e o mercado autônomo é aquele que está com a marca, o cliente está na porta, está passando em frente. Então, a marca tende a ficar muito forte. Exatamente. Então, parabéns. Bom, Felipe, já 58 minutos aí, finalizando o nosso podcast, eu quero agradecer a sua presença. Foi muito legal, tá certo? Eu acho que depois eu queria que você falasse aí, desse uma dica como o pessoal conhecer a sua marca, onde, quais canais, tá certo? Claro. O Conectando Varejo está aqui para também apoiar na parte de assessoria de supermercados. É um trabalho que eu, depois de tantos anos de varejo, eu quero ajudar as pessoas a buscar cada vez mais a alta performance. Então, o Conectando Varejo foi criado para realmente servir, para poder apoiar as pessoas. Então, o trabalho de assessoria, o trabalho... Se você que está fora de São Paulo, o dia quer visitar São Paulo, conhecer os principais players, serão muito bem-vindos. Nós temos uma rede social hoje com bastante ativações, que vale a pena vocês conhecerem, bastante dicas. Por exemplo, no nosso Instagram, Conectando Varejo. Nós temos também o nosso LinkedIn, como Wagner Donegatti, que é um prazer... e eu estou sempre dando dicas do varejo nacional e do internacional. Será um prazer te receber lá. E sempre, toda vez que você mandar uma mensagem para mim, você vai ter a resposta, tá? Independente do horário, talvez não seja no mesmo momento, mas eu sempre vou dar a resposta para vocês. Acho que um ponto importante, esse nosso podcast vai passar no YouTube, Conectando Varejo,
Então não deixe de assistir, é um canal super bacana, que tem bastante novidade. Então essa nossa postagem com o Felipe, esse nosso podcast vai passar lá. E aí eu queria finalizar, Felipe, você falando, dando algumas dicas para os futuros empreendedores de loja autônoma ou as pessoas que já estão no mercado e falando um pouquinho da sua empresa para a gente finalizar o nosso Conectando Varejo e você. Claro, Wagner. Vamos lá. Quem quiser entrar em contato comigo, mentorias, cursos, olha, estou com uma dificuldade aqui no meu mini mercado, no meu mercado autônomo. Cara, a gente atende alunos aí do Brasil inteiro. Pode me procurar lá, @mercado.pronto. Pode me chamar igual o Wagner, com certeza você vai ter uma resposta minha. Sou eu quem administro o Instagram. Eu acho que faz toda a diferença a gente ter esse olhar de dono, de proprietário, de a gente receber o feedback aí dos moradores, dos síndicos, dos clientes, dos alunos. Então, qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá. E é isso. E os síndicos aí que estão precisando, né? Com certeza, meu. Precisou de mini mercado, tá com algum problema. Hoje a gente faz muito mais substituição do que realmente inauguração. Então, tô com algum problema de reposição, tô com problema de abastecimento, a curadoria dos produtos não está adequada ao perfil do meu condomínio. Cara, pode me chamar, com certeza a gente vai resolver o seu problema. Eu indico e recomendo o Mercado Pronto, tá certo? E Conectando Varejo. Não esqueçam de procurar, precisa de mentoria também, como o Felipe falou uma coisa super importante. Depois de tanta experiência minha, como a dele, a gente pode ajudar muito vocês aí a construir o negócio de vocês com bastante, buscar essa alta performance, tá? Então o Felipe falou, além dele ter a empresa dele, ele dá a mentoria para quem quer começar ou reestruturar a sua empresa. Felipe, muito obrigado pela sua presença, foi muito legal. A gente teve uma aula hoje de lojas autônomas com você. Obrigado, viu, de coração. Eu que agradeço, Wagner, conta comigo. Passando lá pelo ABC, por favor, faça questão de tomar um café lá comigo, hein? Já tá marcado. Um abraço. Grande abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.